Olá, bem-vinda aqui ao canal. Eu sou a pastora Eva Silva, mentora de mulheres e terapeuta, e hoje eu vou te falar o essencial que você precisa para viver uma vida com propósito. Hoje eu vou fazer um pouco diferente aqui no canal, pois aqui eu sempre leio as palavras, né, para trazer direcionamento para vocês, mas hoje eu não vou fazer a leitura da palavra, vou citar alguns exemplos, tá bom? E antes mesmo de eu iniciar, eu também vou fazer algo diferente, mas eu gostaria primeiramente de falar para você que toda vez que você vier assistir aqui um vídeo, venha intencionalmente. Como assim, Eva, intencionalmente? Coloque uma intenção em seu coração. O que você busca de resposta? Porque às vezes a gente escuta, mas ficamos perdidos porque não temos algo para apresentar, né? Então, o que é algo para apresentar? Olha, eu tenho dúvida nisso aqui. Que decisão eu tomo? Como que eu vou agir? Então você vai ter resposta dentro disso, né? Então eu peço para você, sempre que vier, venha com intenção no seu coração para que você receba a resposta que você precisa, para que você entenda a mensagem que está sendo passada. Porque a palavra de Deus, ela diz que as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Então, se o seu pastor é Jesus, é Deus, você vai entender quando estiver falando aqui a palavra e vai vir como resposta para aquilo que você está precisando. Então, sempre que você vier, coloca uma intenção no seu coração, né? Coloca um desejo. Olha, eu quero saber sobre isso. Eu quero viver uma vida com propósito e eu quero saber se eu me mudo, se eu fico, se eu. Então, não sei o que você está planejando, mas por isso que eu digo para você, sempre que vier, coloca uma intenção no seu coração. Lembrando que toda segunda-feira é vida com propósito e toda quarta-feira é relacione-se com propósito. Então, quando você vier na quarta-feira também, para ver sobre se relacionar com propósito, vem com intenção no seu coração sobre seus relacionamentos, para que você saiba a resposta verdadeira para o que você precisa fazer, tá bom? Então, deixando essa orientação já aqui para você, hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero iniciar esse vídeo com uma oração, porque às vezes você chega aqui, você está aflito, você está angustiado, às vezes está tão ansioso porque não sabe o que fazer, preocupado, e eu vou fazer essa breve oração antes de iniciarmos, para que Deus venha acalmar o teu coração antes mesmo dele te dar uma direção, tá bom? Então vamos lá para a oração. Convido você a fechar os teus olhos. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui ministrando a tua palavra, Senhor. Senhor, este canal é teu e os filhos que estão aqui ouvindo são teus também. Eu entrego a ti, meu Pai querido, toda a minha confiança. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a ti que o Senhor vá de encontro a cada um nesse momento. Vai de encontro aos pensamentos e ao coração. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, repreendendo a ansiedade, a preocupação, o medo, a insegurança que vem para tentar dominar as emoções desse teu filho, dessa tua filha. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, joga por terra a incredulidade, a dúvida. Joga por terra, meu Pai querido, tudo que vem para querer tirar a visão desse teu filho. Em nome do Senhor Jesus, querendo impedir de enxergar o caminho. Seja um excesso de responsabilidade, de problemas que tenham acontecido, de culpas, de acusações, que seja removida em nome do Senhor Jesus. Pai, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a tua palavra. Eu peço a ti, fala conosco neste dia, Senhor. Nos orienta naquilo que nós precisamos fazer, porque só tu sabes o que tu tens preparado para nós. Que o nosso coração esteja em paz nesse momento, para receber da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, e que a tua graça seja conosco e com a nossa casa, com toda a nossa família, a nossa parentela. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Hoje, o que é essencial para que nós venhamos a viver uma vida com propósito? É essencial que nós tenhamos responsabilidade, né? O porquê de responsabilidade? Às vezes nós não assumimos a responsabilidade do nosso casamento, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, da nossa agenda, né? E aqui o Senhor, ele me deu alguns exemplos para passar para você sobre responsabilidade. Então, um dos exemplos foi Moisés, nas águas do Rio Jordão. Moisés, ele estava em frente às águas ali, ele estava sendo perseguido por Faraó,
e os seus cavaleiros. Estava ali o povo de Deus para atravessar aquele rio. E o povo falou para Moisés: Moisés, você tirou a gente do Egito, trouxe a gente até aqui para nós morrermos aqui, né? E naquele momento, Moisés começou a orar a Deus para que mostrasse para ele o que ele deveria fazer. E Deus falou assim: Moisés, por que oras a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Fala para o povo marchar. Então Moisés, ele tinha uma responsabilidade de quê? De liderança, de dar direção ao povo e falar para eles: vai, tô vendo o problema aí, mas vai, anda. E aí Deus, ele falou: Moisés, o que você precisa já está na tua mão. Pega o teu cajado. Então Moisés, ele já tinha nas mãos dele o que ele precisava, porque quando Moisés foi chamado, Deus já tinha dado toda a orientação de que aquele cajado era um dos que iria fazer parte do ministério de Moisés. Então, chegou um momento que Deus falou assim: por que você está clamando a mim? Eu já te dei o que você precisa. E ele só precisava assumir a responsabilidade dele com aquilo que ele tinha na mão. Então, esse é um dos exemplos. Às vezes você já tem na sua mão, você está orando a Deus há muito tempo. Está orando a Deus há muito tempo, pedindo direção, e Ele já te deu, Ele já colocou na tua mão, só que você não caminha para a frente. Moisés, ele teve que enfrentar o medo do novo. Porque imagina só, você está em frente a um rio, com um monte de soldado atrás de você, num desespero, porque não sabe se vai viver, se vai morrer. E você olhar para um cajado na sua mão e ter que bater no chão e aí abrir aquele rio, é algo novo, é algo sobrenatural. Porque vai você tentar abrir, né? Vai você tentar abrir a água ali na piscina da tua casa. É difícil, né? No mar. Então, é algo sobrenatural que às vezes a gente não acredita, né? Às vezes a direção que Deus está dando é algo que parece que você vai morrer na água. E ali, Deus já tinha uma saída para Moisés. Ele já estava o quê? Por que Deus permitiu que o povo passasse por meio das águas? Para que aquele povo parasse de ser incrédulo e começasse a acreditar que Deus era com Moisés. É para que Moisés tivesse autoridade para falar com o povo. Porque Moisés, ele já orientava, ele já falava, mas o povo sempre reclamava. Sempre murmurava das direções, sendo que Deus sempre foi com Moisés, né? Então, ali Moisés, ele já tinha nas mãos, ele só precisava assumir a sua responsabilidade de guiar aquele povo. Então eu digo para você hoje, olha, para de ficar só clamando a Deus, só orando. Porque não é que você não deva orar, você tem que orar sim, mas Deus, ele quer ação. Quando você entra na ação, você assume a responsabilidade do que você está fazendo, né? Quando nós estamos só orando, nós estamos depositando a responsabilidade em Deus, né? Que Deus vai fazer, que Deus vai isso, Deus vai aquilo. Só que Deus, sim, ele vai operar o sobrenatural, mas aquilo que é natural, aquilo que é para o homem fazer, ele vai ter que fazer. Então, começar a assumir a sua responsabilidade. E agora, outro exemplo que Deus deu foi Neemias, na reconstrução dos muros. Então, eu já falei, né, na semana anterior, falei sobre Neemias, sobre essa responsabilidade que ele assumiu. Neemias que assumiu, não foi Deus que foi falar lá com Neemias, não. Foi Neemias que assumiu essa responsabilidade. Quando ele viu a dificuldade, então ele olhou assim e falou, olha, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Então, ele assumiu a responsabilidade de reconstruir aqueles muros. E ele buscou ao Senhor, ele orou ao Senhor. Então, lembrando que o fato de você ir agir não é uma impossibilidade de você orar e buscar a direção de Deus. Pelo contrário, você tem que orar e buscar a direção de Deus, sim. Só que você tem que ter ação. Porque as coisas elas não vão acontecer enquanto você não assume a responsabilidade. O meu casamento está destruído. Qual é a minha responsabilidade dentro desse casamento para que ele melhore? Né? Porque é muito fácil, querido, você desistir. É muito fácil você abrir mão daquilo que Deus abençoou, que Deus colocou na tua mão, né? Agora, você assumir uma responsabilidade é totalmente contrário, né? E é necessário que nós venhamos a ser responsáveis pela vida que nós temos, para que nós conseguimos sim viver uma vida com propósito, né? Uma vida com propósito, ela tem responsabilidade incluída. E aí, outra pessoa, Josué. Josué,
ali na liderança do povo. Olha aqui, mais uma vez, liderança, né? Boa parte dos exemplos que Deus me deu fala sobre liderança. E quantas vezes nós queremos correr desse lugar de liderar? O que é liderar? É você orientar as pessoas, é você dar direção. Quantas vezes nós corremos disso? Porque pensamos, mas eu não tenho direção nem para mim, eu vou ter para dar para o outro, né? Então, muitas das vezes a gente se baseia nas nossas próprias forças. Só que Deus, ele já te capacitou. Quantas vezes você está liderando sem precisar que as pessoas peçam sua opinião? Que é o quê? Tá lá você conversando com a vizinha e fala, olha, age assim no seu casamento. Você está liderando. Olha, age assim com os teus filhos. Você está liderando. Quando você orienta os seus filhos, você está liderando. Então, recentemente mesmo, eu tive que ensinar meu filho sobre finanças, né? Porque ele falou, olha, eu quero comprar a minha casa, né? A gente estava até vendo um vídeo de casa móvel, né? E ali ele pediu orientação. Então, quantas vezes vem alguém te pedir uma orientação e você está liderando quando você dá uma direção para ela? Porque você está mostrando um caminho, né? Um caminho que às vezes você já passou, ou que mesmo que você não tenha passado, mas que você tem conhecimento e que pode orientar. Então, assim, ó, não se prenda. Se Deus está querendo te levantar para liderar, deixa Deus te usar, porque Ele vai te guiar. Então, olha aqui, Josué, ele foi levantado para tomar essa posição de liderança, para guiar o povo até a terra prometida. Só que Josué estava o quê? Estava chorando quando ele foi chamado. Josué estava passando por um luto porque Moisés tinha acabado de morrer, né? Josué, ele estava passando sim por uma dificuldade. E Deus, ele falou assim: Josué, ser forte e corajoso que eu sou contigo. Moisés já passou. Agora se levanta que eu vou usar você para guiar essas pessoas até a terra prometida. E não era só as pessoas que iam ser beneficiadas, Josué também foi. Porque Josué também era dos que estava ali buscando entrar nessa terra. E ele foi muito próspero em seus caminhos, né? E Deus fortaleceu ele para cumprir com aquela boa obra. E claro que sempre que Deus nos chama, ele tem uma orientação. Ele fala que nós devemos seguir os seus mandamentos, que foi o que Deus falou para Josué. Quem deu os mandamentos para Moisés? Foi Deus também que deu. Neemias também era um homem que seguia os mandamentos de Deus. Então tem sim uma regra de você seguir a palavra de Deus, né? De você lembrar da palavra e você seguir ela. E você vai prosperar em todos os seus caminhos. Agora você pode estar pensando, nossa, Eva, você só falou de homens, né? De homens que atendeu um chamado. Parece que só homem pode ocupar esse lugar de liderança. E eu tenho para você outros exemplos que são femininos, são mulheres que também ocuparam o lugar de liderança. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoa. Deus, ele usa cada um no seu devido lugar e no seu determinado tempo. Então, nesse tempo, Deus tem chamado homens e mulheres para cumprir com esse propósito de liderar pessoas, né? Então, aqui, ó, a Ruth, né? A Ruth, se eu não me engano, eu acho que é o único exemplo que ela não liderou, mas ela foi responsável, né? Ela assumiu uma responsabilidade. Ruth, o que Ruth fez? E vocês leiam todos esses exemplos dentro da Bíblia, né? Então, quer ler sobre Moisés? Está lá no livro de Êxodo, Neemias é no livro de Neemias, Josué no livro de Josué, Ruth no livro de Ruth, cada um tem seu livro aqui, né? O único que não carrega o nome no livro é Moisés, né? Mas lá no livro de Êxodo você encontra a história dele, né? Então, eu convido você a ler, para que você tenha clareza do que eu estou dizendo, tá bom? Então, Ruth, o que aconteceu com Ruth? Ruth estava ali viúva, tendo que tomar conta da sua sogra, que estava depressiva, ela estava amargurada, ela até mudou o nome, porque ela já não aceitava a sua própria identidade por conta das perdas que tinha tido, né? Noemi, ela mudou o nome para Mara, por conta que estava em amargura, porque tinha se mudado e nessa mudança perdeu o marido veio a falecer
e perdeu os 2 filhos. Os 2 filhos veio a falecer, então ela ficou sozinha. Só que ela tinha as noras. Uma das noras foi embora. Só que Ruth escolheu ficar do lado dela. Ruth assumiu essa responsabilidade de cuidar da sua sogra. Ela não abriu mão ela não deixou a sogra sozinha, abandonada. Então Ruth acompanhou aqui a Noemi. E nisso dela ter assumido essa responsabilidade, ela teve que assumir uma responsabilidade também de quê? De provedora da casa. Ela teve que prover, porque só era ela e a sogra. Então ela saía para colher nos campos, né, ali como uma estrangeira, e ela acabou conhecendo o seu esposo, né, a qual ela veio cumprir um propósito. E sabe de qual descendência ela era? Ascendência, né? Quem veio depois é da genealogia de Jesus, porque Boaz era um dos descendentes, né? Era um dos ascendentes, na verdade, que veio antes de Davi, né? E quem veio da descendência de Davi foi Jesus. Então, olha só onde Deus quis colocar, né, a Ruth. Então, ela veio com um propósito também. O filho dela veio com um propósito. E ela somente cumpriu com esse propósito no momento que ela assumiu aquela responsabilidade, né? E agora, para finalizar, eu trago para você também o exemplo de Ruth, né? Ruth não, Esther. Meu Deus, estou repetindo Ruth aqui. Então, Esther. Esther é um exemplo de liderança. É um exemplo de uma mulher que ela assumiu um reinado. Ela passou um tempo se preparando. Ela passou ali 6 meses à base de perfumes, se preparando para se apresentar para o rei, para que ela assumisse aquele cargo, né, de rainha. Então ela tinha um chamado, mas por quê? Será que é porque Deus viu a dificuldade que ela passou? Porque ela era órfã também, ela foi criada pelo seu, eu não lembro se é tio, se é primo. Então, Deus queria tirar ela da orfandade e colocou ela no reinado? Não, foi porque ela tinha um propósito para cumprir. Então, depois que ela assumiu aquele reinado, né, aconteceu uma situação que veio contra os filhos de Deus, né, que era para destruir todos ali né, esqueci o nome, se era a tribo de Judá, não lembro agora, né? Mas veio aquele decreto para destruir eles. Só que como Esther estava ali como uma líder, né, uma rainha, ela foi lá e fez um propósito, ela assumiu aquela responsabilidade, porque até então ela ficou com medo. Como que eu vou chegar perto do rei? Porque a gente só pode chegar quando ele chama. E ele não chamou. E aí, diante do que não lembro se é tio ou se é primo, falou para ela a situação, ela falou, quer saber? Eu vou fazer. Então, se perecer, pereci. Vou assumir essa responsabilidade. Se eu morrer, morreu. Mas ela foi lá e assumiu aquela responsabilidade. E ela fez um propósito de fé, de oração e jejum, a qual Deus deu estratégia para ela. Ela teve uma saída para aquele povo, né? E não só ela ficou nesse cargo de liderança, o seu povo foi livre daquele decreto. Quem estava tramando mal caiu na própria armadilha, né? Claro que a gente não quer o mal do próximo, mas eu sempre falo aqui, você plantou, você colhe, não tem para onde você correr, né? Então aquela pessoa, ela colheu o que ela plantou, e não só ela ficou como líder, mas o seu, acho que é tio mesmo, né? Que assumiu ali também um cargo de governo, porque ele também era um homem que assumiu a responsabilidade de interceder pelo seu povo. Ele ficou orando, a posição dele era de oração, né? Então, se Deus ele tem um chamado para você, ele te deu um direcionamento, você está recebendo o convite, porque lembrando, né? Na semana passada eu falei sobre isso. Deus ele vai falar com você, vai usar a minha vida para falar com você, aquilo que ele já falou no secreto. Ele só está confirmando aqui. Então ele já falou com você no secreto. Você já recebeu às vezes o convite para fazer algo e você tá ali, ó, pensando, tá coxando 2 pensamentos, vou ou não vou? Será que é para mim? Será que não é? Tá inseguro, né? E esse vídeo de hoje veio para trazer para você a confirmação de que Deus está nesse negócio. Vai, assume esse compromisso, assume essa responsabilidade. E você que já está na sua responsabilidade, se posiciona.
Que às vezes você tá olhando assim e fala, não, mas tá tudo contrário. Se posiciona. Às vezes falta um posicionamento de autoridade sua. Que nem Esther. Esther estava como rainha, mas ela não queria assumir essa posição de autoridade. E ela teve que assumir. Então, até você, mulher, que muitas das vezes resiste. Ah, mas é porque há muito julgamento em relação à mulher no sentido de liderança. Então, deixa esse julgamento com seus julgadores. Confia na palavra de Deus. Confia no que Deus colocou no seu coração, porque se Ele te chamou para liderar, Ele te capacita, tá bom? Então, é essa a palavra de hoje, né? Assuma sua responsabilidade dentro do seu casamento, na sua maternidade, né? Na sua paternidade para você que é pai. Assuma sua responsabilidade dentro do seu trabalho. O que é para você fazer, você faça. Dentro do seu ministério, na sociedade em si. Aquilo que é seu. Eu não estou pedindo para você fazer o que é dos outros. Deus te chamou para cumprir aquilo que é seu. Tanto que aqui nós temos o exemplo de Josué. Josué, ele não assumiu uma liderança enquanto tinha outra pessoa no cargo. Pelo contrário, foi quando Moisés morreu que ele assumiu a liderança do povo de Deus, né? Então, só que ele já tinha esse chamado muito antes de Moisés morrer. Porque se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que Deus já tinha levantado um sucessor para ocupar esse lugar. Já tinha falado para Moisés que seria Josué que iria ocupar esse lugar. Então, não fique também naquele sentimento de tipo assim, caramba, eu estou roubando o lugar do outro. Se você está fazendo segunda direção de Deus, né? Porque quando a gente faz segunda direção de Deus, a gente não derruba ninguém. Eu não preciso falar mal de ninguém para aquela pessoa sair daquele lugar. Eu não preciso ficar levantando falso testemunho, sabe? Então, não, aquela pessoa ela sai naturalmente. Então, tanto que, para me finalizar aqui, né? Eu vou dar um exemplo meu, quando eu era líder de jovens. Quando eu era líder de jovens, chegou um tempo que Deus falou para mim, sai, pode sair que eu tenho outro caminho para você agora. E aí eu falei, não, mas o líder tem que me tirar. O líder tem que me remover, porque se foi ele que, né, o Senhor usou ele para confirmar que era para mim estar aqui, então o líder que tem que ocupar esse lugar. Então eu resisti ao que Deus me falou, e Deus me falou umas 3 vezes. Até quando eu passei um processo, né? E aí isso eu vou até falar no próximo vídeo também, no Relacione-se com Propósito. Eu passei um processo, né, alguns levantes, vamos dizer assim, que é as palavras que a gente utiliza, para entender que eu realmente tinha que sair daquele lugar. Só que eu não saía porque eu ficava insegura. Eu falei, mas quem que vai ficar, Deus? Eu não sei quem vai ficar no meu lugar. E esses jovens vão ficar sozinhos? Vão ficar perdidos sem um pastor? Então, eu fiquei com receio de deixar os jovens, deles ficarem, vamos dizer assim, abandonados, né? Mas Deus não abandona ninguém. Então, quando eu recebi a última confirmação de que era para eu sair, foi uns 3 meses depois, né? Aí o Senhor falou assim para mim, eu já tenho preparado a pessoa. Só que ela ainda não se posicionou porque você está nesse lugar. Por isso que eu tô falando para você sair. Pede para sair. Porque eu já preparei essa pessoa, eu já capacitei ela e ela vai ocupar o seu lugar. E ela vai dar muito mais fruto no seu lugar. Então fique em paz. Então, tipo assim, não era tipo Deus querendo me confrontar no sentido, ó, ela vai ser melhor que você. Não, é no sentido de que eu vou te dar crescimento em outro lugar e essa pessoa vai fazer crescer esse ministério também. Então não fica preocupada, né? Deus ele estava no controle de todas as coisas. E realmente, quando eu fiz a reunião com os líderes de jovens que estavam me acompanhando, né, eu falei o que Deus tinha me dito sobre isso. E aí a pessoa que ele ia levantar falou isso. Ela falou, realmente, Eva, eu penso isso de você, que você dá conta de tudo e, tipo, não tem pra que ter outra pessoa, né? Então, porque foi isso que Deus falou, que as pessoas me olham como se eu desse conta de tudo. Como se eu tivesse força para carregar tudo. E, na verdade, eu não estava com força. Eu estava até capengando já. Porque é muito pesado você carregar algo sozinho, né? Então, tinha momentos que eu me sentia só. Certo que tinha algumas pessoas que me auxiliavam, mas em determinados assuntos eu precisava de companhia e não tinha, né? Então, Deus, ele fez esse movimento. E aí essa pessoa realmente assumiu esse lugar depois. Eu falei, olha aí que bênção, comemorei, né? Muitos jovens se batizaram depois por conta do crescimento que Deus deu, porque a obra é de Deus, querido, a obra não é minha, né? A obra não é da pessoa que ficou no lugar, é de Deus. Deus só, né, vai cumprir o propósito,
como é que é? Não é propósito, a promessa dele na nossa vida. Então, eu descansei e essa pessoa, né? O ministério teve crescimento, eu tive crescimento, mas eu tive que deixar, porque Deus falou para me deixar, né? Então, assim, não tenha medo de ocupar um lugar, se Deus já falou que ele tem esse lugar para você. Se prepare, porque ele vai te colocar lá e quem tiver que sair, ele mesmo vai remover para dar crescimento em outro lugar. Né? Nós temos que tirar essa visão de que a pessoa saiu porque está desviado, porque vai ser destruído, vai acontecer alguma coisa de ruim com ele, porque eu escuto muito isso. E na verdade não, Deus ele está movendo porque ele quer dar crescimento à pessoa em outro lugar. Deixa Deus dar crescimento às pessoas, né? Ele tem um propósito para a vida de cada um e nós passamos fases em nossa vida. Então, a fase de Josué, ele era o quê? Ele era um discípulo de Moisés. Ele estava sempre com Moisés. E agora ele chegou na fase de liderança. E pronto, foram fases. Então, não se apegue às suas fases também, né? Eu lá atrás eu vivi assim. Agora eu estou em outro momento e às vezes eu fico pensando, eu poderia voltar a ser lá atrás. Mas você está em uma nova fase, querido. Então não se prenda às suas fases. Somente assuma a responsabilidade da fase que você está agora. Tá bom? Então é isso, né? Você que gostou aqui da palavra, que Deus falou com você, comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo com quem você ama, curte. Se não se inscreveu ainda, se inscreva para toda vez que subir um vídeo novo você ser notificado, né? De segunda e quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal às 7h50 da manhã. Tá bom? E convido você a assistir o Relacione-se com Propósito, que tá aí recheado também. É um complemento dessa palavra de hoje, tá bom? Fica com Deus.